Há coisas que se choram muito anteriormente, sabe-se então que a história vai mudar. Rui Duarte de Carvalho, poeta angolano. Apresentação. No ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil 1988, torna-se oportuna uma reflexão sobre a polêmica questão da negritude. Embora o 13 de maio, data da promulgação da Lei AURA, que aboliu a escravatura no Brasil, não seja significativo para o negro brasileiro por não corresponder ao MMMNTU de verdadeira libertação, ele pode ser aproveitado justamente para que se reavalie criticamente este período de 100 anos durante os quais a situação, para o negro liberto, muito pouco se alterou em relação ao período escravagista. Último país da América a proceder à abolição do ultrapassado sistema escravocrata, o Brasil faz de maneira a beneficiar mais uma vez a classe dominante, não criando as condições mínimas para VJ, Zilá Bendioque a negritude. Que o contingente negro, egresso das senzalas, fosse absorvido pelo mercado de trabalho urbano na nova sociedade brasileira. Os enredos das escolas de samba do Carnaval Carioca de 88 comprovam que o centenário da abolição é muito mais uma data para refletir sobre o que ainda falta conquistar do que propriamente para festejar. A Mangueira, CUMCM Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão. Hélio Turco, Jurandir e Alvino, diz assim. Será que já raiou a liberdade ou que foi TUD ou ilusão será? Que a Lei Áurea tão sonhada há tanto tempo assinada não foi o fim da escravidão. Hoje dentro da realidade onde está a liberdade, onde está que ninguém viu. Também a Beija-Flor, CUMS o Negro, do Egito e Ivon Coé, Cláudio, interpreta o saber popular. Eu sou negro e hoje enfrento a realidade é abraçado a Beija-Flor e amor proclamiu a verdadeira liberdade. O objetivo deste livro, contudo, não é o de analisar a situação dos negros na sociedade brasileira após a abolição, mas o de refletir sobre os movimentos de tomada de consciência de ser negro, que se verificaram em praticamente todas as regiões do planeta onde pode ser registrada a presença de negros, e sua possível repercussão no Brasil, rastreando as formas que adquiriu em nosso país esse processo de conscientização que ficou conhecido pelo nome de negritude. Em 1984, publiquei, na hoje extinta coleção QUALE, da Brasiliense, A Questão da Negritude. A presente versão, que se propôs inicialmente a ser uma segunda edição revista e aumentada da primeira obra, terminou se constituindo em um texto novo. Embora utilizando os mesmos conceitos e o mesmo referencial teórico, a reflexão que realizei sobre o tema, neste intervalo de 4 anos, e que resultou na elaboração e publicação de minha tese de doutoramento com o título Negritude e Literatura na América Latina, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987, impôs uma reescritura quase que total do primeiro texto. Embora minha intenção não seja a de ressuscitar a negritude, movimento que para muitos já entrou definitivamente para a lata de lixo da história, considero oportuno, em um período CUM atual, de grande efervescência dos movimentos negros e de intensa discussão do tema, que as várias acepções deste termo sejam ventiladas, mesmo que seja 10 lá bende. Para comprovar que não há mais razão para utilizá-lo nos dias de hoje. Negritude, negritudes, substantivo próprio ou CUM. Movimento político, social, literário, tudo isto ao mesmo tempo, ou vocábulo utilizado simplesmente para referir o fato de se pertencer à raça negra. É com essas interrogações que inicio este trabalho, consciente da dificuldade de lidar CUM termo polissêmico e da responsabilidade que representa, sobretudo no atual MMNTU histórico, mexer CUM conceito que se coagulou em ideologia. Em função disso, trarei à discussão a opinião de muitos autores que estudaram longamente a questão e que o situaram de diferentes modos, para que o leitor, munido TMBM da bibliografia comentada que é aconselhada nas últimas páginas, possa construir sua própria opinião. Para os que iniciam a leitura, a que significa força vital, sem a qual, segundo a cosmogonia Nagô, os seres não podem ter existência nem transformação. A construção do estereótipo.
O que é estereótipo? O estereótipo parte de uma generalização apressada, toma-se seu o verdade universal a algo que foi observado em um só indivíduo. Conheci o gordo que era preguiçoso, o judeu desonesto e o negro ignorante, por exemplo, e generalizo, afirmando que o gordo é pregeu e cedilho écio, o judeu é desonesto e os negros são inferiores aos brancos. A construção do estereótipo pode se dar por ignorância ou quando há o objetivo de dar seu verdadeiro a algo que é falso, seu a finalidade de tirar proveito da situação. Na Europa do século XVI configura-se uma tendência a ver a cultura do outro nem seu superior nem seu inferior à nossa, mas simplesmente diferente, e seu tal digna de nosso interesse res. 12 Zilabende. Peito. Essa linha, infelizmente, não foi a regra geral, pois, como sabemos, o descobridor da América, Cristóvão Colombo, assumiu nitidamente uma postura contrária, caracterizada pelo desprezo completo pelos elementos culturais das populações autóctones, que ele julgava primitivos ou bárbaros. Na verdade, será esse modelo, que estabelece a dialética civilização x-barbárie, e que se caracteriza por considerar bárbaro tudo que escapa ou difere de um horizonte cultural dado, tendo sido exemplarmente metaforizada por Shakespeare através dos personagens Próspero e Caliban, da peça A Tempestade, que será assumido pelas classes dominantes do novo MUNDU, ansiosas por encontrar uma ideologia que justificasse a prática da escravidão. O maior perigo da ideologia, seu se sabe, não é apenas permitir a dominação de um grupo sobre o outro, mas procurar atribuir a causas falsas, apresentadas de preferência através de um discurso pretensamente científico e verdadeiro, a dominação real. Essa ideologia da barbárie solidifica-se ao longo do século XVIII, por intermédio da retórica habilidosa de filósofo seu Montesquieu, que em sua obra mais importante, Do Espírito das Leis justifica a escravidão negra na América, afirmando que é impossível supormos que tais gentes, os negros, sejam homens, pois, se os considerássemos homens, começaríamos a acreditar que nós próprios. O que é negritude? 13. Não somos cristãos. No início do século XIX, também o filósofo alemão Hegel, em suas lições de filosofia da história universal, 822-83, sustentou que nem os povos da África nem os da América estavam aptos a realizar a ideia da razão, estando, pois, condenados a vagar no espaço natural, a menos que, pelo contato seu e os europeus, tocados pelo espírito, essas hordas primitivas tomassem consciência de si. Será somente em nosso século que ciência seu e a etnologia, a antropologia e a própria biologia desconstruirão, espera-se, definitivamente, a falácia que consistiu em considerar as culturas seu e produtos de raças, isto é, do patrimônio biologicamente hereditário de uma população. O antropólogo francês Claude Lévi-Strauss, em uma obra intitulada Ares et Histoire, 1961, ressalta o fato de que a diversidade cultural não tem relação direta com as raças. Se existe originalidade cultural, esta se deve a circunstâncias geográficas e sociológicas e não à constituição anatômica ou psicológica dos negros, dos amarelos ou dos brancos. Em 1964, cientistas reunidos na Unesco concluem, por unanimidade, que os povos da Terra parecem dispor hoje de potencialidades biológicas iguais de aceder a qualquer nível de civilização. As diferenças entre as realizações dos diversos povos parecem explicar-se exclusivamente por sua história cultural. Entretanto, apesar da legitimidade da irrefuta, é com acento agudo. 14 Zilabende. Habilidade dessas constatações científicas, corroem totalmente as afirmativas sobre a impossibilidade dos negros de terem acesso ao MUNDU das ideias. Elas não dissipam em poucas décadas os estereótipos negativos construídos em relação aos negros durante séculos, principalmente porque, e esta é outra estratégia dos grupos interessados na manutenção do preconceito e da discriminação, a grande massa da população não tem acesso ao conhecimento científico,
Continuando a repetir, até por força de inércia, as ideologias racistas a esta altura já profundamente enraizadas nos corações e nas mentes das pessoas. E o que é ainda pior, essas ideologias racistas, que dão fundamento aos preconceitos, são introjetadas de até mesmo pelos próprios negros, que o permanecem em estado de alienação ou decidem parar para reavaliar a situação, o que muitas vezes desencadeia uma verdadeira crise de identidade. É justamente desse crise de identidade, que nasce o movimento da negritude. E com acento agudo. A desconstrução do estereótipo, a negritude. A etimologia. Negritude é uma palavra polissêmica, isto é, que possui várias significações, portanto devemos estar alertas quando a lemos ou ouvimos, ou quando a empregamos, para não errar ou não induzir os outros a erro. Comecemos por referir o artigo de Lilian Castellotti, 1973, no qual a autora preocupa-se em listar as múltiplas significações desse vocábulo que é o neologismo, pois surgiu na língua francesa há aproximadamente 50 anos. Negritude pode remeter ao fato de se pertencer à raça negra. 16 Elabende. A própria raça enquanto coletividade, a consciência e a reivindicação do negro civilizado, a característica de estilo artístico ou literário, ao conjunto de valores da civilização africana. Abra-se o parêntese para registrar que, no Brasil, a palavra negritude é dicionarizada pela primeira vez em 1975, no Novo Dicionário da Língua Portuguesa, de Aurélio Buarque de Holanda. Os dicionários anteriores, inclusive o do próprio Aurélio, não a registravam, o que comprova tratar-se de neologismo formado, por sinal, a partir do latim. O novo Aurélio define negritude ser 1. Estado ou condição das pessoas de raça negra. 2. Ideologia característica da fase de conscientização, pelos povos negros africanos, da opressão colonialista, a qual busca reencontrar a subjetividade negra, observada objetivamente na fase pré-colonial e perdida pela dominação da cultura ocidental. Note-se esta passagem, característica da fase de conscientização. Aceitando-se essa definição, a negritude deve ser vista a ser uma etapa que, portanto, deverá ser substituída por outra. DCMDU, o conceito encerra a noção de negritude ser algo transitório, algo a ser superado, após a fase de conscientização. Esse aspecto da superação ou não da negritude deverá voltar à baila ao longo desta expo. O que é negritude 17? Se são, no momento em que fizermos o balanço do movimento, analisando os vários estudos críticos que assinalam seus principais méritos e seu calcanhar de Aquiles. 0. Conceitos. Cumpre ressaltar que o movimento surgido por volta de 1934, em Paris, e que foi definido pelo Potentiliano com acento circunflexo César e seu a revolução na linguagem e na literatura que permitiria reverter o sentido pejorativo da palavra negro para dele extrair um sentido positivo, só foi balizado seu de negritude em 1939, quando ele é utilizado pela primeira vez em trecho de O Cair d'un Retour ao País Natal, caderno de Regresso ao País Natal, poema de César Érico e se tornou a obra fundamental da negritude. É interessante lembrar que a palavra negritude, em francês, tem uma força de expressividade e mesmo da agressividade que se perde em português, por derivar de negre, termo pejorativo, usado para ofender o negro, uma vez que existe a palavra noir. A ideia foi justamente assumir a denominação negativamente conotada para reverter-lhe o sentido, permitindo assim que a partir de então as comunidades negras passassem a ostentá-lo seu orgulho e não mais seu vergonha ou revolta. Essa foi uma estratégia para desmobilizar o adversário. 11 Labendioque a negritude 19. Branco, sabotando sua principal arma de ataque à linguagem, e provando que os signos estão em permanente movimento de rotação. Logo, os signos que nos exilam são os mesmos que nos constituem nossa condição humana.
50 anos após seu surgimento, o M de seus criadores, a M é com acento circunflexo Cesare, redefine a negritude, e M entrevista ao escritor haitiano René Depestre, publicada no livro Bonjour et adieu à la negritude, TNH a impressão de que a negritude foi, de AUGUMMDU, uma criação coletiva. Eu empreguei a palavra pela primeira vez, é verdade. Mas em nosso meio nós todos a empregávamos. Era verdadeiramente a resistência à política de assimilação. Por política de assimilação, Cesare quer se referir à tendência dos povos americanos, sobretudo dos negros, de assimilar a cultura europeia, processo de aculturação, e a consequente perda da memória das culturas de origem, indígena e africana, processo de desculturação. Cesare atribui tanta importância a essa assimilação, que implica a perda dos referentes da cultura ancestral sem a aquisição efetiva da outra, que, na mesma entrevista, ele volta a referir-se ao fenômeno, se me perguntarem se eu concebo a negritude, eu direi que a negritude é, primeiramente, uma tomada de consciência concreta e não ABS traia. É com acento circunflexo muito importante o que acabei de referir, isto é, a atmosfera na qual vivíamos, ou seja, a atmosfera de assimilação onde o negro tinha vergonha disse em MSMU. A proposta da negritude, e em seus primórdios, era pois a rejeição dessa assimilação, que representava o MMCAQU e a cedilha ou não apenas da cultura CUM da mentalidade francesa, levando o povo a só considerar positivos os modelos que vinham da Europa e a revalorização da cultura dos ancestrais africanos. Essa rememorização do patrimônio cultural negro e sua adaptação ao contexto americano correspondem ao processo de neoculturação. E com acento agudo entenda-se aqui cultura e em seu sentido mais amplo, correspondendo ao CUNJUNTU dos padrões de portamento, das crenças, das instituições e dos valores transmitidos coletivamente, o conceito do poeta senegalês Léopold Sédar Senghor se alicerça sobre a existência de uma alma negra. Tentando definir essa alma negra, isto é, a psicologia do negro africano, Senghor afirma que ela é essencialmente emotiva, e em contraposição à racionalidade do branco. Civilização materialista europeia, Senghor contrapõe os valores negros fundados na vida, na emoção e no amor, que para ele são um privilégio do negro. Negritude, substantivo próprio negritude, substantivo comum. Do que foi exposto acima, acho que é importante reter que, basicamente, podemos falar de N. 20 ZUAB Rindi. Negritude em dois sentidos. IMUM sentido lato, negritude, CUMN minúsculo, substantivo CUMUM, é utilizada para referir a tomada de consciência de uma situação de dominação e de discriminação, e a consequente iria-se cedilha maiúsculo O pela busca de uma identidade negra. Nesta medida, podemos dizer que houve negritude desde que os primeiros escravos se rebelaram e deram início aos movimentos conhecidos por marronagem, no Caribe, cimarronagem, na América Hispânica, e quilombismo, no Brasil, iniciados logo após a chegada dos primeiros negros na América. Usando neste primeiro sentido, Cesare pôde afirmar que houver negros haverá negritude, pois não consigo conceber NNHUM negro que possa virar as costas a seus valores FUNDMNTOS. 2. IMUM sentido restrito, negritude, CUMN maiúsculo, substantivo próprio, refere-se ao MMMNTU. Na trajetória da construção de uma identidade negra, dando-se a conhecer ao MUNDU CUMUMMVMNTU que pretendia reverter o sentido da palavra negro, dando-lhe o M sentido positivo. Um pouco de história. As origens. Historicamente, a negritude, considerada em seu sentido amplo, isto é, CUMMNTU primeiro de TUMAD de consciência de uma situação de dominação e discriminação, pode ser situada em solo americano quase que simultaneamente à chegada dos primeiros escravos oriundos da África.
Nesta medida, PUD e IM ser considerados CUM manifestações da negritude a revolta dos escravos no Haiti, onde liderados por Toussaint Louverture os negros chegaram a obter a independência do país em 1804, e os quilombos brasileiros, que representaram o primeiro sinal de revolta contra o dominador branco. Na verdade, a ação deu o herói da libertação haitiana, Toussaint Louverture, e a deu o herói do Quivé. 22 Zila Bendioque a negritude 23. LUMBU dos Palmares, ZUMBI, PUD e IM ser tomadas CUM o marco zero da negritude, na medida em que esta, em suas origens, associa-se ao marronage, CUMPURTMNTU revolucionário que o levou os escravos a fugirem de seus senhores e em busca de liberdade, preferindo o espaço agreste das matas à condição de submissão imposta no espaço da fazenda. O Haiti foi portanto o país onde a negritude ergueu-se pela primeira vez, pois essas rebeliões de escravos e suas tentativas de organização política e social representaram o início de uma luta por uma vida autônoma, longe da vigilância implacável dos senhores. Não é sem razão, portanto, a escolha no Brasil, por grupos negros organizados, da data da morte de ZUMBI, o grande líder do maior e mais conhecido dos quilombos, o dos Palmares, dia 20 de novembro, CUM o Dia Nacional da Consciência Negra. Esse germe da insurreição foi herdado pelos descendentes de escravos, que, na condição de libertos do regime escravista, o processo de libertação foi iniciado no Haiti, em 1804, e só foi concluído em 1888, CUM a abolição brasileira, tiveram que prosseguir sua luta contra FURMs ora explícitas, ora sutis de preconceito e discriminação. O escritor norte-americano William E.D.W. Ardes Du Bois, 1868-1963, pode ser considerado CUM o PAI do movimento de tomada de consciência de ser negro, e embora o termo negritude só viesse a ser cunhado. VJ. E 24 Zila Bendinha eu estarei na mesa quando as visitas vierem ninguém ousará dizer-me vá comer na cozinha então. A LM disso eles verão CUM e sou bonito e terão vergonha. Eu TM bem sou América. A gestação. Que acontecimentos históricos marcaram os anos 1920 a 1930, período de gestação da negritude? Nos Estados Unidos, grave crise econômica provocada pelo crack R da Bolsa de Nova York. Na Rússia, início dos expurgos de Stalin, após a Revolução de 1917. Na Alemanha, Itália e Espanha, a ascensão do nazifascismo, ideário que, infelizmente, encontrou adeptos nos demais países da Europa e até nas Américas. Na África, grande parte dos países sob dominação do colonialismo europeu. No Haiti, recolonização econômica pelos Estados Unidos, e 1915. Completando o panorama, a situação geral dos negros nas Américas, descendentes de escravos, eles FURMM proletariado, quando não lumpen proletariado, constituído pela camada marginal da população, sofrendo CUM o racismo e a segregação. Note-se que a Declaração dos Direitos do HMM só será proclamada em 1948, o que, diga-se de passagem, não alterará o quadro. Convém destacar a importância da invasão das tropas estadunidenses, em 1915, no Haiti, o qual, muitos anos mais tarde. Pode-se considerar que o IUMVMNTU de Du Bois foi o embrião para a conquista de espaços mais importantes de afirmação surgidos nos anos 20 no bairro nova-iorquino do Harlem, bairro negro, onde uma população estimada em 300.000 negros não tinha deixado morrer FURMAS artísticas herdadas de sua ancestralidade africana. Surge aí o negro FI com acento agudo em naissance, ou renascimento negro, que, CUMUNUM indica, pretendia fazer reviver a autoconsciência do negro americano, propondo não uma utópica volta à África, mas uma redefinição do papel do negro em solo norte-americano. Entre os articuladores do MUVMNTU estão os hoje muito lidos e traduzidos escritores norte-americanos Langston Hughes,
Claude Mackay e Richard WRGHT, entre outros, que passaram a fazer da denúncia da situação de discriminação e de opressão econômica de que eram vítimas sua temática obsessional. O poema de Langston Hughes adquiriu a força cedilha maiúscula D e o hino para os negros não só dos Estados Unidos o do Caribe e da América do Sul, que encontraram nele o incentivo que necessitavam para fazer emergir sua consciência. Eu sou o irmão negro, eles me mandam comer na cozinha quando chegam as visitas, mas eu rio cresço forte 26 lá bem de que a negritude vê. Já mencionamos, foi o primeiro país da América a fazer sua independência, através de uma revolta de escravos. Diferentemente da Martinica, Guadeloupe e Guiana Francesa, que são departamentos franceses de além-mar, o Haiti é o país independente. No que a prodigiosa conquista dos haitianos, ao só TMPU da independência da dominação francesa e da abolição da escravatura é posta em xeque, pela situação de recolonização, desta vez pelos norte-americanos, os intelectuais haitianos são obrigados a repensar sua independência. Coincidentemente, 1915 a 1920 é o período do renascimento negro do Harlem que começa a difundir ideias preocupação a identidade do negro e recusa ao colonialismo. Essas preocupações, que buscavam essencialmente sacudir a alienação geral do povo, e no Haiti solo fértil para sua expansão. Surge, então, em metros 1927, La Revue Indigène, IMTURN, da qual se reunirão intelectuais defensores do movimento indigenista, que pode sem dúvida ser considerado uma das primeiras manifestações da negritude. Indigenismo seria valorização da cultura indígena no Haiti. Que cultura era essa? Era a cultura dos povos que habitavam a região do Caribe antes da chegada de Cristóvão Colombo, basicamente os caraíbas e os aruaques, os quais foram totalmente dizimados pelo conquistador. Dogena passou então a remeter à herança cultural africana. O indigenismo prega o retorno à cultura autoctone popular, valorizando os faiares crioulos e o VUDU, religião que, o candomblé brasileiro, foi proscrita durante muitos anos. É o período de identificação com a problemática latino-americana, cabendo ressaltar a coincidência, no Brasil, Manifesto Antropofágico, 1927, de Azuelo de ANDRADI. Enquanto isso, Cuba, uma ilha de língua espanhola do Caribe, está se engendrando o movimento chamado de negrismo cubano, no qual o dos autores que mais se destacou foi o poeta negro Nicholas Guillen, cuja obra repercutiu no Brasil. Na década de 60, o ND e o dos principais poetas negros brasileiros Salano Trindade, dedica poemas ao seu irmão seu BNU. Não é difícil imaginar que se agudizaria a cada dia a tensão que se verificava principalmente entre as elites intelectuais negras, conscientes da situação dos negros e toda a parte vencidos, humilhados e SUBJUGADUS, em MSMU após decorridos tantos anos da abolição, e cada país. Entre esses intelectuais, havia o grupo de estudantes oriundos das Antilhas e da África, para estudar em Paris, os quais pela primeira vez meio branco, a Europa do período entre guerras sentiam na carne a sensação de serem percebidos diferentes devido à cor de sua pele. Acrescentem-se a isso os ecos do movimento americano, e poderemos imaginar uma situação semi. 28 Zilabernde, que é a negritude. Liante de barril de pólvora prestes a explodir. E explodiu a MSMU, da reunião desses estudantes negros surge, em metros 1932, o Manifesto da Legítima Defesa, denunciando agressividade à exploração do proletariado negro no MUND. O núcleo principal da acusação incidia sobre a dominação intelectual que levava à assimilação do colonizado, fazendo-o acreditar-se inferior. Se pode ler neste trecho do manifesto.
Progressivamente, o antilhano de cor renega a sua raça, seu corpo, suas paixões fundamentais e particulares, chegando a viver em domínio irreal determinado pelas ideias abstratas e pelo ideal de UTRPUVL. Trágica história do HMM que não pode ser ele MSM, que TMMDU, VRGUNH. Ponto. Entre esses estudantes encontravam-se os que hoje são reconhecidos CUM, os grandes nomes da negritude, AM com acento circunflexo César, Antilhas, Leopold Sedar Senghor, África, e Leon Damas, Guiana Francesa, que, IMNUM da crítica do sistema colonial e da defesa da personalidade NGR, FNDM Metros 1935 OXR que terá importante papel a desempenhar na difusão do MUVMNTEL. O termo negritude, CUNTUDU, só vai aparecer em 1939 no célebre poema de AM com acento circunflexo César e cair dum retorno ao país natal. Minha negritude não é NM torre NM catedral, ela mergulha na carne rubra do solo, ela mergulha na ardente carne do céu, ela rompe a prostração opaca de sua justa paciência. A maturação. Surgindo na Europa, é natural que o MUVMNTU tenha se valido de elementos da cultura europeia. Ele nasce na convergência de três ismos, e voga desde o início do século, os quais vão conferir-lhe muita força: marxismo, surrealismo e existencialismo. O marxismo, por ser a força política mais apta a sustentar os colonizados e sua revolta; o surrealismo, por privilegiar o PRMTVU, solapando os valores racionalistas do Ocidente, adapta-se uma luva ao MUVMNTU que pretende contrapor a MOC cedilha maiúsculo a RAZO, o MAGIC ao científico; o existencialismo, por ser a filosofia segundo a qual o HMM se define pela ação. Efetivamente, os três principais polos da negritude, Estados Unidos, Antilhas e África, traziam seu bojo, ao menos primeiro MMNTU, os FNDMNTUS do seu UNSM Internacional, que pregava uma sociedade sem classes e sem discriminação racial. Em primeiro MMNTU, portanto, é a perspectiva 30 Zilá Bendioque é a negritude 31. Ativa marxista de análise da sociedade que favorece o despertar de uma consciência de raça negra. O passar do TMPU, verificam-se duas tendências: o que opera o trânsito para uma consciência de classe e a consequente identificação todos os oprimidos, independentemente da cor da pele, e outra que permanece presa unicamente a uma consciência de raça, fato que suscitará as primeiras críticas. Em MPU e MA, defendendo a raça universal dos oprimidos, J. Romain escreve o epitáfio da negritude enquanto tendência que pretendesse privilegiar unicamente a opressão do HMM negro, sem se preocupar brancos, amarelos ou vermelhos. África, guardei tua memória, estás em fetiche tutelar no centro do povo CANTUDO, quero ser apenas de vossa raça, operários e camponeses de TUDUS os países. Evoluirá a negritude nos anos seguintes, durante e após a Segunda Guerra Mundial, 1939-1945. O MUVMNTU passará por uma fase que pode ser chamada de militante, na qual o mais importante é o engajamento na missão pela libertação das colônias africanas, o que veio a ocorrer na década de 60. VJ. RXOMUVMNTU se amplia, se internacionaliza, ao CANC cedilha NDU adeptos e outros países do terceiro MUNDU, CUMU Brasil. A literatura se enriquece romancistas, poetas e ensaístas que atingem estatura universal. A fratura. Se foi possível falar, durante largo TMPU, e universalismo da NGRTUDI, na década de 50 acontece o que ocorre toda a palavra que se torna slogan, ela passa a sofrer o desgaste, na medida que começa a ser empregada por diferentes grupos ideologias diversas, e diferentes textos e acepções. Que elementos estariam ligados a essa fragmentação?
O M deles foi o recuo de Senghor, o M dos artífices da negritude e que foi depois presidente do Senegal. O outro foi o célebre prefácio de Jean-Paul Sartre ORF e o NGR, sobre o qual ainda tornaremos a falar, que alerta para o perigo de o movimento tornar-se, pela radicalização, o M racismo às avessas. Porém, o fator determinante da FRAGMNitação foi a recuperação do MUVMNTU pelas elites dominantes, que espertamente se apercebem de que alguns grupos radicalizam-se na reivindicação de uma especialidade da raça e dos valores negros. 32 Zelaberrindi. PUNDU de lado a necessária solidariedade entre os oprimidos, IND e PIND e INT em mente da cor da pele. Em outras palavras, os brancos irão tirar partido dessa espécie de cordão de isolamento proposto pelos próprios negros, passando a valer-se dessa contingência para discriminar mais uma vez os negros, sob a alegação de que são eles MSMUS que se riem diferentes. Essa atitude acaba afastando cada vez mais a negritude do propósito maior pelo qual foi criada, o de promover a igualdade entre os homens. Trilhando diferentes trilhas, Aimé Césaire Leopold S. Senghor. Aimé Césaire, Antilhas. Para a M com acento circunflexo Césaire, a negritude representava, antes de TUDU, o ato de subversão, a qual se realizava no nível da linguagem. A palavra de URDIM era subverter os discursos rituais que se IMPUNHM aos negros colonizados, fazendo-os escrever poemas sobre neve, pinheiros e outros tantos elementos da flora e da fauna europeias que os poetas do Caribe jamais haviam visto. Redescobrir e principalmente renomear o seu país e as suas coisas, redefinir sua identidade de negro na América era proposta desse MUVMNTU que queria fazer tabula rasa do princípio de imitação e de submissão aos padrões cool. 34 Zelaberrindioque com acento circunflexo negritude 35. Culturais da Europa. Em síntese, dizer o M basta definitivo a subtinição do negro ao branco. Césaire pleiteava, pois, uma via de autenticidade por oposição ao clima de uma autenticidade reinante entre os negros da América convencidos de que o único modelo cultural válido era o modelo branco ocidental. A negritude césairiana pregava uma rejeição absoluta a essa concepção e suscitava a emergência de uma personalidade antilhana. Nesse contexto, negritude exprime o fato de ser negro e propõe que os negros assumam as decorrências psicológicas e comportamentais desse fato. Segundo o estudioso da negritude, Alain Blerod, a concepção de Césaire e a de Senghor participam de uma motivação CUM, a busca de um novo humanismo. O que diferencia os dois poetas é o MUDU de chegar a esse humanismo. O poeta martinicano tentará conciliar marxismo e humanismo, PR e o PUND uma estética de ruptura e revolução. Leopold Sédar Senghor, África. Senghor tentará atingir esse HUMNSM pela via, do espiritualismo, PR e o PUND uma estética da conciliação e da evolução. Para isso utiliza instrumentos de pesquisa africanos e ocidentais. J. A grande crítica que se faz à SNGHURED, após as tão sonhadas independências das ex-colônias africanas, que ocorreram nos anos 60, ele se ter deixado utilizar pelos interesses do neocolonialismo, permitindo que a negritude fosse recuperada e utilizada como arma pelo sistema imperialista. NUMMNTUM que a quase totalidade dos negros na África e nos demais países estava independente, Senghor não conseguiu mudar o registro do seu discurso para mostrar ao MUND que o real inimigo a ser combatido no MUNTU era o subdesenvolvimento e suas consequências naturais, miséria, FUM e analfabetismo. A negritude de Senghor limita-se ao pretenso reconhecimento pela Europa da dignidade da África, consagrando a dicotomia do MUNDU, a Europa, pretensamente árida por sua tecnologia, a África, mais rica de valores espirituais. Aliás, essa divisão, expressa pelo ex-presidente do Senegal na frase "a emoção é negra a razão é GRGA", foi desde muito cedo motivo de ataques, pois prende-se a teorias etnológicas ultrapassadas que consideram a raça negra incapaz de atingir níveis de pensamento lógico.
A diferença de situação talvez seja uma das razões determinantes do surgimento dessas duas negritudes. O fato de Senghor estar inserido na realidade africana e César exilado na América faz Seuim que Senghor admita a mestiçagem. Para ele a aproximação Seuim-Ocidente parece benéfica. César 36 Zila Bend distancia-se cada vez mais dessa posição, identificando-se Seuim os primeiros negros chegados à América Seuim escravos, aos quais Teudeu foi subtraído, a língua, a cultura, e até o próprio Inuim, obrigados que FURM a assimilar os padrões culturais do colonizador. Nesta medida, para o negro transplantado para a América não há UTRCMNH senão reinventar o país e rebuscar sua mitologia. Assim, a maior parte das críticas que se fazem hoje em MD à negritude TMCUM o principal alvo a configuração que ela adquiriu sob a influência de Senghor que terminou eternizando o racismo. Balanço geral, lucros e perdas. A revisão crítica. TN deu sido útil, QUANDU de seu SURGMNTU, por desmascarar o apregoado universalismo cultural dos povos dominadores e por incentivar a eclosão e o interesse pela diversidade cultural. A negritude será desde logo repensada e questionada. Será Jean-Paul Sartre QUIM, e Metros 1948, fará o texto que se celebrizou ORFUNGR, o primeiro questionamento sério ao MUVMNTEL. Neste texto Sartre sublinha o papel subversor da negritude, afirmando que ela representou o ato de jogar de volta a pedra que o branco atirara no negro ou chamá-lo de negro CUM desprezo, assumindo-se CUM o negro CUM altivez e orgulho. 38 Zia Bendioque a negritude 39. Concebendo a negritude CUM a progressão dialética, tipo de raciocínio que apresenta uma tese, uma antítese e uma síntese, Sartre a coloca CUM antítese, sendo a tese a supremacia do branco. Para o filósofo francês, a síntese seria o passo seguinte, a superação da negritude. Em que consistiria essa síntese? Na construção de uma sociedade sem classes. Assim, a negritude seria algo transitório, passagem e não termino, meio e não FM último. Embora esse texto tenha tido o grande mérito de mostrar ao MUND que a negritude representou o MMMNTU decisivo para o negro, que foi o reencontro seu e sua subjetividade, relação de si mesmo consigo, gerou muitos protestos da intelectualidade negra da época e MSM de hoje e MD. Independentemente dos protestos que suscitou, a palavra sartriana causou profundo abalo no MUVMNTU e desencadeou outras tantas críticas que fragmentaram cada vez mais a negritude. Essas críticas PUD e M ser agrupadas em torno de dois pontos fundamentais. 1. Especificidade de raça. 2. Supremacia dada ao conceito de raça e em detrimento do de classe. Em relação ao primeiro PUNTU, podemos reafirmar o que já foi ventilado no capítulo 1. É cientificamente falsa e ideologicamente perigosa a vinculação automática entre raça e cultura, ou seja, estabelecer correspondência imediata entre as características psicofísicas dos indivíduos de um determinado grupo étnico e sua produção cultural. Logo, segundo os críticos, a negritude, ao encerrar-se na consciência epidérmica, NUMR conhecer-se peta cor da pele, teria determinado o nascimento de racismo às avessas, condenando-se a si própria ao museu da história. Longe de ser unicamente uma questão de comunidade de raça, o grande problema dos negros espalhados pelo MUND está atrelado à sua condição de oprimido devido a uma RDM social injusta. O segundo ponto, que se constitui no alvo central da crítica marxista, constrói-se sobre a afirmação cedilha maiúsculo O de que o conceito de raça é particular e seu increto, enquanto o de classe é universal e abstrato, e que portanto a negritude, ao privilegiar a afirmação da raça, estaria mascarando o real problema do negro, sua situação de proletário MNUS do que isto, e dificultando a solidariedade entre os oprimidos. É preciso, entretanto, destacar que a negritude,
Tal CUM foi concebido e em seus primórdios, ao TM Pod Legitime Defense, 1932, concebia o desenvolvimento dos valores negros no interior do seu embate político, e que a ênfase dada à valorização puramente racial do indivíduo constitui-se já em desvio do MUVMNTEL. Em síntese, se é possível acreditar PUNTUS extrememNT positivos à negritude CUM, o fato de ter representado o M definitivo basta uma tendência. 40 Zilaberindioque a negritude 41. Dos negros nas Américas para o M-bovarismo coletivo, isto é, para uma inclinação a assumir uma personalidade fictícia que não combinava CUM à realidade, a ela, ou aos seus desdobramentos, TMBEMPUD e M ser debitados muitos PUNTUS negativos. Esquematizando, são os seguintes os principais lucros auferidos CUM-MUV-MNTEL. 1. Reconhecimento e aceitação do fato de ser negro e a consequente revalorização da herança cultural ancestral. 2. Desconstrução de a ideologia que, seus silêncios e suas LSUNS, consagrava a supremacia da RS cedilha branca. 3. Devoração de a GM negativa CUM que as comunidades eram representadas no MUNDU Brancel. 4. Início do processo de construção de uma autoimagem positiva. 5. Tomada de consciência da necessidade de passar da condição de observado, objeto da história, para a de observador, sujeito da própria história. E as seguintes as principais perdas. 1. Encobrir a verdadeira origem do problema dos negros, FUM, miséria, analfabetismo, devidos à situação de subdesenvolvimento e CUNOAMCU atribuindo às origens raciais. 2. Ter se revelado incapaz de reverter o esquema colonial, as MTROPULSCUNTINUAM exercendo seu papel espoliador, veja-se a difícil situação dos recém-emancipados países africanos, o caos reinante no Haiti, sem mencionar a precariedade da condição dos negros na totalidade dos países do terceiro MUNDU. 3. Ter servido para corroborar a tese da IMUTIVIDOD e do negro, Senghor, a qual traz embutida a dependência do negro a RCUNLDOD ocidental. Balanço. É possível concluir que se deve rejeitar uma negritude que, apoiada na crença de especificidades inatas entre indivíduos pertencentes ao determinado grupo étnico, termina por institucionalizar-se e servir a grupos de UMNNTS interessados e mascarar a realidade. É esta negritude, que camufla, de uma suposta originalidade e diferença dos negros, o verdadeiro problema, que passa pela reestruturação socioeconômica da sociedade que tem sido alvo das mais violentas críticas. Considero, CUNTUDU, positivo uma negritude que, estruturando-se na noção de partilha de UMMSM o passado histórico, congrega os indivíduos e MTURN da reafirmação dos valores NGRUS sem excluir o seu MBOT político. Em muitos escritores, o eco de uma consciência negra ressurge em um discurso engajado na luta contra qualquer tipo de opressão. É com acento agudo. 42 Zilabendioque a negritude 43. São. Nesta medida, a reivindicação de a identidade negra pode coabitar a reivindicação de outras dimensões da identidade, a nacionalidade, a sexualidade, etc. Isto é, o sentimento de querer-se negro não exclui as outras possíveis afirmações identitárias o querer-se brasileiro e latino-americano, ou mulher, etc. Se a negritude, entendida o discurso centrado no particular, a especificidade de raça foi desde cedo questionada, quais teriam sido as propostas de NCMNHMNTUD processo de busca, pelas CUMUNDODS negras, de a consciência autônoma, desencadeado pelo MUVMNTU da negritude? A LGUNS autores DIFND a Fraternidade Universal, reivindicando a eliminação das barreiras impostas por categorias raciais, regionais e até nacionais. Abaixo os rótulos e as etiquetas, sempre redutores. O que se observa,
PURTANTU, é a tendência de substituir a negritude por universalismo. Cabe aqui o alerta, não se atinge a esfera do universal sem passar pelo que é específico, particular. Nicholas Gillen já ensinara que o CMNH, o que o levou a reconhecer sua cubanidade e sua americanidade, passou pelo necessário reconhecimento de sua condição de negro. Portanto, é preciso que fiquemos atentos para o fato de que as teses de UNVRSALSMUPUD ser o suporte ideológico para reduzir outro ou silêncio. Qualquer que seja o que a DUTMUVNHM adotar os MUVMNTUS negros, a coisa é certa, o negro da diáspora, ou seja, a dispersão dos negros pelo MUNDUMFUNC cedilhal da instituição escravagista, DADU o caos cultural que se encontra, pelo processo de desterritorialização de que a vítima TMUM a necessidade PRMNT de discurso CUMUM, de CMNTU ideológico para se remembrar. Negritude no Brasil. Período pré-abolicionista, Luiz Gama, aboditude, ou a negritude antes do tempo. Em pleno período escravagista 1861 o negro liberto, filho de escrava, CHMADU Luiz Gama, assume pela primeira vez o TRMBODSUM que pejorativamente eram chamados os negros, devolvendo assim ao branco a PIDR que este lhe atirrara. Se negro sou ou sou bode, pouco importa o que isto pode. HKI, SA de toda a casta, F, is, U é a espécie MUT o vasta, trovas buriescas. O que é negritude 45? Na verdade esse PUMA, intitulado QUM sou eu, MSTMBEMCUNHICIDUCUM bodarrada, utiliza a palavra bode sem dela envergonhar-se, mas ao contrário, para afirmar CUM muita ironia que, no Brasil, a espécie MULTUVSTA, isto é, QU e CUM o processo de miscigenação PUCUS são os brasileiros que PUDM ter certeza de não ter sangue negro correndo em suas veias. Essa atitude de esvaziar uma palavra de seu sentido negativo, desacralizando seu uso, foi exatamente a MSM utilizada pelos poetas antilhanos que o iniciaram a negritude reverter em deu o sentido pejorativo de negre. Isso nos autoriza a considerar a poesia de Luiz Gama CUM precursora em nosso país de a linha de afirmação de identidade negra que PUDI, no limite, ser considerada a negritude antes do tempo. QUM sou eu. Exemplo da poesia da negritude seus primeiros TMPUS, vai o contrafluxo das escolas literárias de sua época, revogando, no espaço de UPUMA, o sistema de hierarquia social que exigia respeito e reverência à nobreza e a outros SGMNTUS das classes dominantes. AQUI nesta boa terra MRRM todos, TUDU berra nobres, condes e duquesas. Ricas damas e marquesas. Deputados, senadores. 46 Berrindioque a negritude 47. Frades, bispos, cardeais. Em TUDUSAMUS parentes entre a brava militância fulge brilha a alta bodança. E trovas burlescas, P113. Construindo o discurso poético carnavalizado, isto é, aquele que abole a desigualdade entre os homens, Luiz Gama consegue dar ao PUM uma força desmistificadora que, ao MSMUTMPU, nega o discurso branco, que o associa negro a bode, e amplifica o valor pejorativo da palavra, estendendo a TMBM aos brancos. A obra de Luiz Gama constitui-se, pois, marca no processo de conscientização do negro brasileiro e TMBM da literatura negra brasileira porque, pela primeira vez, põe a nu as tensões e tradições da sociedade às vésperas da ABLC cedilhal, redimensionando o papel do negro nessa sociedade. Ao contrário de Castro Alves, cuja poesia ao negro continua sendo outro, ou seja, aquele de que o se fala, Luiz Gama se assume o outro, o aquele que é MNTDU pela MUR a branca uma situação de estranheza DNTR do corpo social.
Nesta medida, sua poesia configura-se seu IMUM divisor de águas na literatura brasileira, pois traz à tona a fala do negro que assume a primeira pessoa do discurso. Esta linha de indagação da identidade através J maiúsculo da literatura terá seus seguidores a partir de 1927, CUM Laino Guedes, fortalecendo-se na década de 60 CUM Salano Trindade, Oswaldo de Camargo e Eduardo de Oliveira, INCUNTRAN deu seus MMINTUSD e culminância a partir de 1978, CUMUSURGMINTU de grupos literários CUM Quilombogi e São Paulo, e Negricia, Rio de Janeiro. O período pós-abolicionista. Apesar de não ter havido no Brasil a tendência de nomear os vários MMNTUS de TUMAD de consciência de ser negro CUMTR monegritude, a palavra é usada, sobretudo a partir dos anos 60, por AUGUNS poetas, e em seu sentido mais abrangente, referindo-se à consciência e à reivindicação da unidade negra. Roger Bastide destaca o surgimento, IM São Paulo, do TEM, Teatro Experimental do Negro, e Metros 1944, CUM uma manifestação da negritude na medida em que procurou resgatar os complexos de inferioridade do negro criados por toda a literatura UND e ele jamais o seu PU no papel de herói, mas o de vilão, ou subordinado. O TN objetivou, TANTU no plano artístico que o ANTO no cultural, valorizar a contribuição contra o STUPR o cultural CUMTDU pelos BRANCUS. Definido por seu criador, ABDIS do Nascimento, CUM sendo o MNSTR o MNTU e o M elemento DNGRTUDI. 48 Zila Bendice, VUTNMNTV a peças para o M público negro, escritas por autores negros para serem interpretadas por atores negros aos quais era confiada a ação heróica. O TN foi uma espécie de IMDL brasileiro da negritude, onde o negro AFU os INSTR aumentos de sua recusa, engendrada na expoliação e no sofrimento, recusa da assimilação cultural, recusa da miscigenação CUMPOLSORA. Considero PURM que, se o teatro desempenhou papel importante na FURM a C cedilha o de uma consciência negra e até MSM o de uma consciência de nacionalidade, a imprensa negra, surgida em Metros 1915, teve ainda maior importância, pois conseguiu atingir o MN com acento agudo MR o mais significativo de pessoas. A tônica geral dessa imprensa, que se destinava quase que exclusivamente a tratar dos problemas relativos à questão racial, era a regeneração da raça pelo aprimoramento cultural. A grande importância destes jornais, que se publicaram de 1915 a 1963, CUM exceção do período do Estado NUVU 1937 a 1945, a ditadura de Getúlio Vargas, foi TRM sido o veículo privilegiado das novas ideias que visavam a unificação dos negros. O Alvorada, por exemplo, foi, em Metros 1945, o órgão de difusão da Associação dos Negros Brasileiros, criada para que os negros não se dispersassem. Através do teatro e da imprensa FURM sendo veiculadas ideias que permitiam aos grupos negros refazer seu referencial cultural, e que poderiam 50 Zila Bend. Curar seu sentimento de identidade. Estava sendo preparado CMNH para o aparecimento das associações que iriam fornecer aos negros a força de coesão necessária para seu ingresso na fase que Florestan Fernandes CHMU de concorrência, ou seja, aquela que corresponde à recusa de o negro de ficar em o seu lugar. Da Frente Negra Brasileira, 1937, a Associação de Negros Brasileiros, 1945, em MUITUSGRUPUS se for MARM se desfizeram até o SURGMNTU, e Metros 1978, DUMVMNTU Negro Unificado contra a Discriminação Racial, em MNU, visando basicamente a desfazer o mito de que o Brasil é uma democracia racial e a conduzir FURMAS sistemáticas de luta contra TUDUS os tipos de discriminação racial.
Pode-se concluir, pela observação de todas essas manifestações de consciência negra, que houve uma vertente brasileira da negritude, entendida evidentmente seu sentido lato. A TUALMNTI é sem dúvida discurso literário o espaço privilegiado da restauração da identidade, da reapropriação de territórios culturais perdidos. O fio CUNDUTUR dessa literatura parece ser o desejo de reviver, nos dias de hoje, o espírito quilombola. Sentindo-se seu guia, o seu NDUTUR de seu GRUPU, o poeta busca recuperar a rebeldia e os ideais de liberdade que outrora guiaram seus antepassados para os quilombos. A poesia nutrida dessa seiva transforma-se em território reencontrado, o ND e os VRSOS, CUM os atabaques, no TMPU dos QULMBUS. IFN Negritude. Sou CUM a convocação a reunião. Seguir em frente em frente seguir SM receio ou TMUR resistir, resistirei. O dia vai dar vai ter que dar não importa que o ANDUNM o preço que vai custar. Ou Buinaectbuco, Cadernos Negros, 5. O que é negritude? Da negritude construção de uma identidade negra. A negritude foi basicamente o MMUVMNTU que pretendeu provocar uma ruptura CUMUM padrão cultural e MPUSTU pelo colonizador CUM único e universal. Essa revolução, operando em deslocamento de perspectiva, oportunizou a revalorização de outras culturas, CUM-as de origem africana e indígena, que haviam resistido à VURAGIM assimilacionista. Foi, portanto, a partir da esfera cultural que a ação subversora do MUVMNTU-CPR-POGUU para as esferas ICUNIOMCA, social e política. A prática de transgressão, iniciada no A com acento circunflexo MBITU da cultura, fornece o modelo de desestruturação de outras áreas da sociedade. QUANDU discurso da negritude entra em crise. CUMUS DSDUBRMNTUS se seguiram a fase combativa do MUVMNTU, não se verifica o retorno ao estado de alienação anterior, mas o a busca de construção e de consolidação da identidade negra. Entendida CUMUM processo dinâmico e não CUMUM alvo estático a ser atingido, a busca de identidade não se esgotou CUMUVMNTU que representou sua culminância, a negritude. Ao seu nitrário, PUDIMUS entendê-la CUMUMMNTU que possibilitou a eclosão de uma postura UTONUM dos intelectuais e a maturação de uma literatura negra. Em RS1, a negritude CUM tomada de consciência propiciou a emergência de discurso literário negro que se TRANSFURMU no lugar por excelência tinha manifestação do o que se quer negro. A SSM, a literatura negra se constrói não CUMUM discurso da gratuidade, ou unicamente da realização estética, mas para expressar a consciência social do negro. Nesta medida, a literatura negra se aproxima da linguagem mítica que recupera a origem e narra a emergência do ser. CUMUMTU, a literatura negra TMBM nasce da ruptura que se cria entre o MMU e o NDU, originando-se do esforço de superar essa FRAGMNTS cedilha ao recordar o que o IF esquecido, ela recupera o MUNDU perdido. A literatura negra pode ser acusada de univocidade e de UGMATSMU, mas o MTUTLMBMU é, na medida em que ele não é um discurso possível sobre 54 Zila Bendioque a negritude 55. A realidade, mas é a única maneira possível de abordar a realidade MUMMNTU dado. Neste sentido, a literatura negra pode soar CUMUM discurso defasado e anacrônico, ocorre que ela se constrói CUM uma linguagem outra que participa da reorganização do MUNDU negro na AMRICA. Mais do que proporcionar prazer estético, o escritor negro pretende oferecer aos MMBRUS de seu GRUPU a consistência mítica de que eles necessitam para fundar sua identidade.
Da crise de identidade, que o originou a negritude, o MUVMNTU evoluiu para o M processo CUNTino de afirmação identitária que o se caracteriza pela ruptura permanente dos equilíbrios estabelecidos. Vale dizer, a identidade entendida não CUM circunscrição da realidade, mas CUM dinâmica da reapropriação de espaços existenciais próprios. Talvez esta tentativa de explicar o que a negritude não tenha conseguido esclarecer inteiramente os leitores, que o CUNCLIM esta leitura CUM o desejo de fazer perguntas, de recolocar questões. Não se aflijam, trata-se de um tema realmente MUITU CUM plexucti MU seu PADU M grande N com acento agudo MR de intelectuais e M discussões infindáveis. O M desses intelectuais, L, V. THUMAS, após citar mais de 10 definições de negritude, conclui solenemente, NM cientificamente, NM filosoficamente, o TIRM negritude pode definir-se seu rigor, realidade histórica e psicológica, a negritude não possui, verdadeiramente, realidade seu NCITUAI. Ponto. É por isso que o IACRE. Ditamos que o negritude é o mito, ele próprio gerador de mitos, e é por isso que a poesia da negritude por sua vez nutre-se de MTUS. Ponto. Gostaria de concluir esta reflexão sobre negritude e NVUCANDU a magia da palavra angolana trazida para a avenida por MARTINH da Vila, Kizomba. NM negritude, NM branquitude, NM amarelitude. Mas Kizomba é a grande festa da confraternização das raças. Utopia? Talvez. Será que o Kizomba pertence apenas à grande ilusão do carnaval? Será possível imaginar que o ela aconteça na vida real, em o espaço cotidiano de TUC nós, estendendo-se para além dos limites estreitos dos 4 dias de folia? O sacerdote ergue a taça CUNVUCAN deu toda a massa neste evento que congraça gente de todas as raças NUMMSMAMC cedilha o esta Kizomba em nossa Constituição. Kizomba, festa da raça, Rodolfo, Jonas e Luiz Carlos da Vila. Indicações para a leitura. Para os que quiserem seguir a trilha na qual demos estes primeiros passos, recomendo algumas das obras que foram para mim fundamentais para a compreensão da negritude, e cujos ecos se fazem ouvir neste texto. Seria proveitoso conferir de perto o artigo Negritude e Negritudes, de Diva D'Amato, publicado no IMN. Da revista Através, São Paulo, Martins Fontes, 1983, que constrói um panorama da negritude desde os seus primórdios, ainda no século passado, apresentando com muita riqueza de detalhes e de citações a negritude antilena. Também em língua portuguesa, existe o livro de Cadcungeli Munanga, Negritude, São Paulo, Atiça, 1985, Col. Princípios, que expõe de forma clara e sistemática os pontos mais controversos do movimento. Ainda em português, remetemos ao texto antológico do Maria Carrilho, Sociologia da Negritude, Lisboa, ED 70, 19.751, o qual focaliza com grande objetividade o que é negritude 57. E o alcance social do movimento, e ao impecável artigo de Hélio Jaguaribe Raça, Cultura e Classe, publicado na revista Libras, Arfos. Rio de 27 de janeiro, 2. 125 a 44, de 1984. Imprescindíveis por corresponderem às primeiras clivagens do movimento são o texto do filósofo francês Jean-Paul Sartre Orfeu Negro, em Reflexões sobre o Racismo, São Paulo, de Fel, 1965, e a obra do pensador antiliano Frantz Fanon, a citadíssima Peal Noure, Masques Blancs, Paus. Seuil, 1952. Em francês, e infelizmente ainda não traduzidas para o português, portanto mais difíceis de serem encontradas e pesquisadas, estão escritas as obras mais importantes e que permitem acompanhar as origens, tendências e perspectivas da negritude. Do extenso rol, recomendaríamos Bonjour et adieu à la negritude, Paris, R. Lafonte, 1981, de René Depestre,
poeta haitiano que faz uma análise brilhante das fraturas no discurso da Negritude, Les Écrivains Noirs de Langue Française, de Lilian Castelot, Bruxelas, 1977, autora da primeira tese de doutorado sobre a negritude, negritude ou servitude. Camarões, Clé, 1971, de Marcien Toa, professor de filosofia africano, que faz uma contundente crítica a Ney com acento agudo, ritude senghoriana, e negritude etnegrologis, inédito, de Stanislas Adotev, que alerta para a função desprezível que, consciente ou inconscientemente, atribuímos hoje a esta palavra, negritude. Para os que se interessam em aprofundar seus conhecimentos não somente sobre a negritude mas também sobre as questões que dizem respeito à literatura negra, as obras mais atuais disponíveis são Raça e Cor na Literatura Brasileira, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1984, e o brasilianista inglês David Broxall, que empreende um exaustivo levantamento dos estereótipos criados so. 58 Zila Bend. Breu Negro por autores brancos e negros, e Negritude e Literatura na América Latina, Porto Alegre, Mercado Aberto, 19.871. Desta que vos fala, Zila Bend, que procura não só conceituar negritude, como também literatura negra, estabelecendo uma classificação de autores de acordo com o nível de consciência expresso no texto literário. Convém não esquecer que leituras sobre a escravidão e sobre as relações culturais e sociais dos escravos e descendentes de escravos com a sociedade organizada por e para brancos, SL também de grande utilidade para que se possa formar uma conceituação mais sólida e abrangente de negritude. Neste domínio são capitais os diversos trabalhos, sobre o assunto, dos autores Roger Bastide, Florestan Fernandes, Octo Jane e João Baptista Borges Pereira. Publicações periódicas como as do Centro de Estudos Afroasiáticos, da Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, as do Centro de Estudos Afro-Orientais, da Universidade Federal da Bahia, e as dos grupos Quilomboje, São Paulo, e Negricia, Rio de Janeiro, devem ser conferidas. Sobre a autora. Sou gaúcha de Porto Alegre. Leciono literatura de língua francesa no Instituto de Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS, e literatura brasileira no curso de pós-graduação em letras da mesma universidade. Sou mestre em literatura brasileira, UFGRS, 1977, e doutor em letras pela Universidade de S5 Paulo, 1987, tendo publicado os seguintes livros: A Questão da Negritude, São Paulo, Brasiliense, 19.841, Negritude e Literatura na América Latina, Porto Alegre, Mercado Aberto 1987, Antologia de Poesia Negra Brasileira, 100 anos de consciência negra no FFAS, Brasilia, Minquianl, 1988, no Pertil, e Introdução à Literatura Negra, São Paulo, Brasiliense, 1988. Atualmente, tenho uma bolsa de pesquisa do CNPq Conselho Nacional para o Desenvolvimento Tecnológico, para continuar a pesquisa, iniciada na USP durante o doutoramento, sobre a literatura negra no Brasil, sua característica de subversão dos discursos rituais e suas relações com as literaturas negras do Caribe e da América Latina. Caro leitor, as opiniões expressas neste livro é com acento circunflexo as de o autor, PUDIMNO contiu ser as suas. CSUVUC com acento circunflexo a CH e QUIVAL a escrever o M outro livro sobre o MSMUTMA. Nós estamos dispostos a estudar sua PUBLC a C cedilha ao CUMMSM o título CUMUSGUNDAVSAO. Tumbeiros, o tráfico escravista para o Brasil. Robert Edgar Conrad 224 pp. Menos 14x 21 cm legal ou NSO. Com a colaboração de britânicos e americanos, o tráfico de escravos foi, durante 300 anos, peça-chave do sistema escravocrata luso brasileiro. Ali, no tráfico, se iniciavam o descaso e o despeito aos direitos fundamentais dos negros.
CNML Escravidão, Tiabaldo Luto Resistência nas Laroias Paulistas. Maria Helena P.T. Machado 14x 21 cm menos 136 pp. No século passado, os escravos responderam à súbita exploração de seus senhores de diversas formas, algumas violentas, como roubos e assassinatos de senhores e capatazes. De 1830 a 1888, este livro apresenta o quadro dos tensões sociais que relatam essa onda de crimes e um retrato do movimento de resistência, sobrevivência e autonomia escrava. O NGBO no Brasil. Júlia José Chavinalo 264 pp. Fugindo das abordagens convencionais, Júlia José Chavinalo faz um verdadeiro garimpo histórico para reunir crônicas e registros de época. Assim, descortina as origens da segregação racial e do desprezo pelo ser humano que tanto marcaram a escravidão no Brasil. A escravidão africana, na América Latina e Caribe. Herbert S. Klein menos 14x 21 cm 320 pp. Ao ressaltar as semelhanças e diferenças que a escravidão assumiu na América Latina e no Caribe entre os séculos XVH e X, o historiador norte-americano Herbert S. Klein compara essas duas experiências e faz uma análise global da ascensão e queda da escravidão no Novo Mundo. A escravidão africana MDPCLL, 4A e com acento agudo K. E asciavo o camponês. Opjoio canipesinafo negro nas Américas. Inflamarion Cardoso, 128 pp, 14x 21 cm. A vigência da escravidão como relação única de trabalho na América colonial é um mito. Presente em outras colônias portuguesas, no sul dos Estados Unidos e no Caribe, havia um meio termo entre o escravo e o camponês, um escravo que, cultivando cotas de terra próprias, podia arrecadar dinheiro para comprar sua liberdade. SVT Escravo no Brasil, Inti de Queiroz Matoso, 272 pp, 14x 21 cm. Escrito para um público amplo, este livro TLFIT, reve com riqueza de detalhes o dia a dia escravos, um surpreendente relato das efeições econômicas e sociais. TBM New York TTMS Book Rovi 9W. Esta obra foi digitalizada sem fins comerciais e destinada unicamente à leitura de pessoas portadoras de deficiência visual. Por força da Lei de Direitos de Autor. Por isto, este trabalho é oferecido gratuitamente aos amigos cegos e deficientes visuais de acordo com a Lei. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os direitos autorais. Alteração, atualização e consolidação da legislação. Título I, dos direitos do autor. Capítulo V, das limitações aos direitos autorais. Art. 46 não constitui ofensa aos direitos autorais, e, a reprodução. D. De obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Há coisas que se choram muito anteriormente, sabe-se então que a história vai mudar. Rui Duarte de Carvalho, poeta angolano. Apresentação. No ano do centenário da abolição da escravatura no Brasil 1988, torna-se oportuna uma reflexão sobre a polêmica questão da negritude. Embora o 13 de maio, data da promulgação da Lei AURA, que aboliu a escravatura no Brasil, não seja significativo para o negro brasileiro por não corresponder ao MMMNTU de verdadeira libertação, ele pode ser aproveitado justamente para que se reavalie criticamente este período de 100 anos durante os quais a situação, para o negro liberto, muito pouco se alterou em relação ao período escravagista. Último país da América a proceder à abolição do ultrapassado sistema escravocrata, o Brasil faz de maneira a beneficiar mais uma vez a classe dominante, não criando as condições mínimas para VJ, Zilá Bendioque e a negritude. Que o contingente negro, egresso das senzalas, fosse absorvido pelo mercado de trabalho urbano na nova sociedade brasileira.
Os enredos das escolas de samba do Carnaval Carioca de 88 comprovam que o centenário da abolição é muito mais uma data para refletir sobre o que ainda falta conquistar do que propriamente para festejar. A Mangueira, CUMCM Anos de Liberdade, Realidade ou Ilusão. Hélio Turco, Jurandir Alvino, diz assim: será que já raiou a liberdade ou que foi TUD ou ilusão será? Que a lei áurea tão sonhada há tanto tempo assinada não foi o fim da escravidão. Hoje dentro da realidade onde está a liberdade, onde está que ninguém viu. Também a Beija-Flor, CUMS o Negro, do Egito e Ivan Coé, Cláudio, interpreta o saber popular. Eu sou negro e hoje enfrento a realidade é abraçado a Beija-Flor e amor proclamiu a verdadeira liberdade. O objetivo deste livro, contudo, não é o de analisar a situação dos negros na sociedade brasileira após a abolição, mas o de refletir sobre os movimentos de tomada de consciência de ser negro, que se verificaram em praticamente todas as regiões do planeta onde pode ser registrada a presença de negros, e sua possível repercussão no Brasil, rastreando as formas que adquiriu em nosso país esse processo de conscientização que ficou conhecido pelo nome de negritude. Em 1984, publiquei, na hoje extinta coleção QUALE, da Brasiliense, A Questão da Negritude. A presente versão, que se propôs inicialmente a ser uma segunda edição revista e aumentada da primeira obra, terminou se constituindo em um texto novo. Embora utilizando os mesmos conceitos e o mesmo referencial teórico, a reflexão que realizei sobre o tema, neste intervalo de 4 anos, e que resultou na elaboração e publicação de minha tese de doutoramento com o título Negritude e Literatura na América Latina, Porto Alegre, Mercado Aberto, 1987, impôs uma reescritura quase que total do primeiro texto. Embora minha intenção não seja a de ressuscitar a negritude, movimento que para muitos já entrou definitivamente para a lata de lixo da história, considero oportuno, em um período CUM atual, de grande efervescência dos movimentos negros e de intensa discussão do tema, que as várias acepções deste termo sejam ventiladas, mesmo que seja 10 lá bende, para comprovar que não há mais razão para utilizá-lo nos dias de hoje. Negritude e negritudes, substantivo próprio ou CUM. Movimento político, social, literário, tudo isto ao mesmo tempo, ou vocábulo utilizado simplesmente para referir o fato de